Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, tá? Quando Jesus morre na sexta-feira, ressuscita na primeira hora do domingo, aí depois ele fica 40 dias com os discípulos. E aí ele dá uma ordem aos discípulos, o que eles deveriam fazer. Depois que ele dá essa ordem, ele vai ao céu, tá? Ele diz assim, ó, isso está em Marcos 16, versículo a partir do 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios e falarão novas línguas. Aqui diz que os discípulos iam falar novas línguas, que seriam línguas que eles não falavam. Essa palavra novas línguas, nova aqui do grego é a palavra kainos, que significa novo, mais do que já existe. Imagina um carro. Você tem um carro e aí você vai comprar um outro carro novo, mas do mesmo modelo, do mesmo tipo, ele já existe. É novo, mas de um modelo que já existe. Então aqui Jesus disse assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, e expelirão demônios, falarão novas línguas, kainos, novas línguas que vocês não conhecem, mas são línguas que já existem, tá? E por que eles vão falar novas línguas? Para pregar o evangelho por todo mundo, tá? E aí se Jesus vai ao céu, passam-se 50 dias e acontece o Pentecostes. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí, cumprindo o que Jesus prometeu aos apóstolos, eles estavam ali em Jerusalém e tinha pessoas de várias nações que falavam vários idiomas, e o Espírito Santo vem, os batiza, e os apóstolos começam a pregar, e essas pessoas de várias nações, elas ficam perplexas, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, isso aqui é o verdadeiro dom de línguas. Então, os apóstolos pregavam o evangelho e as pessoas que não falavam os idiomas dos apóstolos entendiam na sua própria língua. Versículo 9. Aqui vai falar quantas nações estavam ali presentes, olha. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ainda residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Esses povos de quase 18 nações diferentes, eles ficam abismados, porque os judeus, os apóstolos, estão pregando as grandezas de Deus, estão pregando a Bíblia, e eles estão ouvindo e entendendo na sua própria língua. Então, o verdadeiro dom de língua é quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que fala um idioma diferente, e Deus, o Espírito Santo, te dá o poder de falar nesse idioma da pessoa que precisa ouvir o evangelho. Olha aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 33, o que ele diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque hoje em dia se prega que o que se fala hoje nas igrejas, aquela gritaria, falando com a língua toda enrolada, dizendo que aquele é o dom de línguas da Bíblia. Mas isso não existe aqui. A gente acabou de ler de onde se baseia o que eles estão fazendo dentro das igrejas, tá? Aqui em Efésios 4, no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Olha só, Efésios está dizendo que gritarias dentro da igreja de Deus entristece o Espírito Santo. Olha que grave isso. E hoje em dia nas igrejas a gente vê muito isso. A gente vê várias pessoas gritando coisas que nem eles mesmos entendem. Mas a Bíblia é extremamente clara. O Espírito Santo dá um dom de você falar um idioma para você pregar o evangelho para uma pessoa que fala um outro idioma. Esse é o dom de língua da Bíblia. E olha o que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 5, no versículo 37. Ele diz assim, olha, o próprio Cristo falando: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha só que grave isso. Jesus Cristo disse: diga as coisas de maneira clara e direta. Sim, sim, não, não. O que passar disso, toda confusão, vem do maligno, não é coisa de Deus. E hoje nas igrejas estão pregando que você falando uma coisa que nem mesmo você entende, que aquilo é um batismo do Espírito Santo. Isso é uma grande mentira, um grande engano de Satanás. O próprio Cristo, Jesus Cristo, disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno, do diabo, de Satanás. Olha só que grave isso. Vamos refletir a respeito disso, irmãos. Amém?